Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Se liga na informação exclusiva aí do Vinícius de Poletti, direto da Academia de Futebol do Verdão, é isso mesmo, atualizou tudo a situação do Verdão, que vai enfrentar o Capivariano neste sábado. Aí também o trechinho do G4, onde o Massini trouxe infos exclusivas aí do Palmeiras e a informação, o reforço da Europa no Verdão, é isso mesmo. É sobre isso o vídeo de hoje, deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês, vamos lá. Vamos para o Palmeiras, joga contra o Capivariano. Ô Vinícius, eu não vou nem enrolar porque você já sabe o que eu vou te perguntar. Então vamos direto ao assunto. Vai ter estreia ou não, hein, Vinícius, nessa partida? Essa é a grande novidade, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Palmeiras prepara a estreia de John Arias, que foi apresentado na sexta-feira passada. Ele treinou no sábado e domingo aqui na academia de futebol, treinou sozinho. Palmeiras estava concentrado para o jogo contra o Guarani. Depois ele teve a folga de carnaval com os outros jogadores, se reapresentou na quarta-feira, fez o primeiro treino com os novos companheiros. Então são 3 treinos, quarta, quinta e nessa sexta-feira que o Palmeiras está fechando a preparação para esse jogo de sábado contra o Capivariano na Arena Barueri. Expectativa, vai estrear, tá tudo bem fisicamente, tá regularizado, vai jogar contra o Capivariano. A dúvida é se ele começa jogando ou fica no banco de reservas. A tendência é ficar no banco de reservas, entrar no decorrer da partida. Até o Abel Ferreira falou sobre isso no jogo lá na Arena Barueri, que aos poucos ele vai entrando na equipe e vai buscando a sua posição. O Arias também falou sobre isso e ele tem algumas posições que ele pode jogar, algumas funções que ele pode fazer no ataque. Pode ser pelo lado direito, no lugar do Alan, no lado esquerdo, no lugar do Maurício, ou então até como um segundo atacante. Então a expectativa de o Arias no banco de reservas nessa partida de quartas de final do Paulistão. A outra novidade no Palmeiras é a volta do técnico Abel Ferreira, que estava suspenso na partida contra o Guarani, ficou fora porque levou o cartão vermelho no jogo contra o Corinthians, no Clássico, então está retornando ao banco de reservas. O Abel Ferreira, que nessa semana se tornou o 5º técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, ultrapassando Tele Santana. 5 anos, 3 meses e 14 dias o Tele Santana ficou na década de 90, entre 90 e 96, no comando do São Paulo. Ele que é uma referência para o técnico Abel Ferreira, então o português, o treinador português, ultrapassando o Tele Santana, hoje completando 5 anos, 3 meses e 16 dias. Há 30 anos o futebol brasileiro não tinha um técnico ficando 5 anos no comando de uma mesma equipe. O próximo que ele tem que ultrapassar é o Flávio Costa, com 8 anos na década de 30, final da década de 30, começo de 40, quando ele dirigiu o Flamengo. Então mais 3 anos no Palmeiras. Será que ele chega nessa marca, Bruno? É o que a gente vai acompanhar nesses próximos anos. João Aras cada vez mais próximo de fazer a sua estreia com a camisa do Verdão. Vocês acham que ele tem que ser titular contra o Capivariano? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos dar sequência aqui no vídeo. Contratação é do presidente, da senhora presidente Leila Pereira. O André chegou e jogou. Qual é o motivo para deixar o Arias fora? Ele treinou sábado passado, domingo. Treinou quarta, treinou quinta, vai treinar hoje e vai treinar amanhã de manhã. Aí é só o Abel escolher quem ele vai tirar. Pelo treino, pela imagem, ele estava treinando com o Maurício. Significa uma mudança no Alan. E eu não faria isso. Eu faria o Alan por dentro e o Arias na dele pelo lado direito. No time dele é Arias e Maurício sem Alan. Não sei. Pelo treino de ontem, a gente fica... Captando as fotos e Exato. imagens. Mas, pelo treino, ele estava do lado do Maurício. Entendeu? Então... Você faria Pode isso, ser. Arnaldo? Seu time? Não, Seu Palmeiras. O meu Palmeiras é o do Massa. Eu não tiraria o Alan do time. Colocaria o Arias no lugar do Maurício e toca o rolo, né? É quase eu acho que é um jogo treino. Claro, sem desprezar o Capivariano, sua chance. É o jogo da vida do Capivariano, imagine. Mas é um jogo treino para o que vem por aí. Pelo Fluminense e para a semifinal do... talvez seja o único time que possa experimentar alguma coisa, porque o desafio é muito... Acabou dando muita sorte o Palmeiras, vamos combinar, né? Além E do os fato outros, de ter eu acho sido que nem tanto. uma campanha boa. Mesmo o Corinthians, eu acho que é bem superior à Portuguesa, ele joga no estádio da Portuguesa, ele joga com desgaste de ter vindo de quinta-feira da Arena da Baixada, né? Eu acho que a outra... É um grau de dificuldade muito menor que os outros 3, não tem nem comparação. E acho que daí dá para estrear o jogador numa boa,
né? Dosar a minutagem dos outros, dá pra fazer um monte de coisa nesse jogo. Eu só não Aqui, tira- ó, deixa eu falar que o Tom tá dando uma provocada em você. O Arias não pode jogar, segundo você, porque ele ocupa o lugar de um brasileiro. Muito bem, foi bem. Muito bem. Eu só não tiro. Posto isso. Eu só não tiro o Maurício para colocar o Arias se eu tiver maluco na minha cabeça. Como que eu não vou tirar um cara que nunca nem foi titular absoluto sem o Arias? Aí chega o Arias, esse cara que nunca conseguiu ser titular absoluto, eu vou sacar ele do time? Eu devo só se eu tiver maluco. Cara, então, aí que ele não vai ser mesmo. O Alan já não era antes, entrega agora muito que não mais vai pro ser. time que o Maurício. Não, e assim, não tem nem discussão. Talvez essa discussão sobre o Alan, desses todos os jogadores do Palmeiras fora a dupla de ataque, ele é o mais constante. Eu não tiro também. Sim. Todos oscilam muito. O Veiga oscilava, o Maurício Flaco, oscilava, o Roque o Anderson oscilava, o Maurício oscilava. O Flaco oscila, Fora o a Vitor dupla de Roque ataque, oscila. Fora a dupla, mesmo a dupla de ataque. Mesma dupla. Mas o Alan, eu acho que há algum tempo merece ser titular do Palmeiras, na minha visão. São os Precisamente- 4 com vitória. É Palmeiras e É Santos. Palmeiras e São Paulo e Corinthians e... Palmeiras e Santos. É o primeiro contra Não. o quarto. Não, exato. É E olha, primeiro contra 4, segundo. Ainda bem que é fácil saber. O Santos é a última campanha. Então, se Seria então Palmeiras e Santos, Corinthians e São Palmeiras e Santos, Paulo. Corinthians e Se São Paulo. passarem com vitória. Não é se isso? Todo mundo passar com É vitória. isso. Mas não, na prática, sempre é assim, o Campeonato Paulista. Só vai dar para saber depois de Corinthians e Português Isso, domingo à noite. vai ter que esperar. Quantos pontos cada um fez, blá, blá, tal. A gente já falou E aí, pessoal, vocês acham que o Maurício deve sair para a entrada do Arias ou Alan? Deixem aí no comentário a opinião de vocês, vamos dar sequência aqui no vídeo. Os laterais lá não estão no nível que o Palmeiras precisa, no nível das demais posições. Quem está jogando é o Kelvin, que roubou a posição do Jai. O Palmeiras liberou o Gilberto da base, que tem muito potencial, foi emprestado para jogar no Atlético Paranaense. Então o Palmeiras está de olho no Pedro Lima. Voltou a atenção para essa contratação, para essa possibilidade. O Pedro Lima foi revelado pelo Sport de Recife, cria do Sport, vendido, a maior venda da história do clube de Pernambuco, 10 milhões de euros para o Wolverhampton da Inglaterra. Pedro Lima jogou um pouco no Wolverhampton, foi emprestado ano passado para o Porto, jogou no Porto B, voltou agora para o clube inglês. Tem um contrato longo pela frente e o Palmeiras de olho. O jogador interessa ao Palmeiras. Lembrando, ele foi vendido pelo Sport por 10 milhões de euros. Vale a pena? 10 milhões de euros o Pedro Lima? Para mim, houve um claro erro de planejamento da diretoria do Palmeiras. Nossa. Para mim, é até uma questão, de repente, do Barros vir a público e admitir, olha, erramos, pensamos numa situação que não se confirmou, porque o Palmeiras libera o Gilberto, cria da academia, revelado pelo Palmeiras, subiu bem para o elenco profissional, promissor. O Palmeiras decide emprestar o Gilberto, mesmo diante da má fase do Kelvin e do Giai. O Gilberto tem 20 anos de idade. Então, e vai pegar também a O idade. Pedro tem 19 anos. Então. Você libera uma aposta para trazer outra aposta, De 10 que milhões vai de te euros. gerar um custo, sendo que o Gilberto não te geraria custo nenhum, pelo contrário, poderia te gerar uma receita. E, diante disso tudo, também a contratação do Kelvin, que acabou se mostrando até esse momento equivocada. Então, para mim, assim, o Palmeiras claramente cometeu um erro de planejamento na lateral direita, cara. E o Palmeiras tenta corrigir a rota. Por quê? Há 2 anos o Palmeiras não vence um título. Isso não é o Garrafa que tá lá. O último título do Palmeiras, só fazer as contas, 2 anos com muito investimento. O ano passado foi dessa forma. Então, o Palmeiras começa a rever a rota de que forma? Entende, até de olho no Flamengo, que precisa agregar ao elenco jogadores com casca. O Jorginho, o ano passado, foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras disse não. O Jorginho veio no Flamengo, pôs a camisa Mas é o e caso foi do multicampeão. Pedro Lima? Então, são muitos os problemas. Então, precisa se rever a rota, né? O Palmeiras investiu em vários jogadores que eram apenas promessas. De repente, como disse o Salazar, a própria promessa está dentro do clube e você aposta por aposta, você tem que apostar no que é seu. Não pagar mais de 10 milhões aí por uma aposta. Tinha um lateral direito de 20 anos. Dispensa para trazer um de 19. E nós não temos uma clara evidência que vai vingar. Que vai vingar. É literalmente uma aposta. Ué, se é para apostar, não é melhor ter apostado no Gilberto? Mas é que 10 milhões de euros, gente, é muito dinheiro. 60 milhões, 60 e tantos milhões de reais, né? Por um moço ainda, né? Não sei se seria titular, por exemplo, já. Não. Né? Então, não, vai estar compondo ali. O Pedro vem na ideia
de receber a oportunidade. Para, se ele corresponder, ser titular. Palmeiras tem um problema exato, crônico ele ali pelo vem lado porque direito. Kelvin e Giai não estão dando conta. Não é mais uma crítica externa do torcedor rabugento. Não, Internamente se chegou a essa conclusão. Os jogadores não estão entregando. A conclusão é interna da comissão técnica do clube. Por isso, então o Pedro ele vem para receber a oportunidade com a intenção, de resolver. A expectativa é de resolver. Mas você é uma aposta. está esperando que o menino de 19 anos resolva e você tinha um de 20 ali. Aposta por aposta. A questão é que é uma aposta, né? É uma aposta. Diferente de um Arias que você já sabe o que vai entregar. Alexandre Silvestre, volta aqui, por favor, para falar o que mais que você tem sobre o Verdão nessa quinta-feira pra gente. Só para completar, Michele, o Pedro Lima foi vendido pelo Sport de Recife em 2024 para o Wolverhampton pelo valor de 10 milhões de euros. Hoje, não sei qual seria o valor dele, não tenho essa informação, caso o Palmeiras realmente queira contratá-lo. A ideia do Palmeiras era contratar um lateral direito cascudo, pronto para vestir a camisa e jogar. Mas quem é o lateral direito cascudo do futebol brasileiro? Ou que esteja jogando no exterior? Nem a seleção brasileira tem um lateral direito cascudo, mas hoje eu estou aqui para reportar e não para opinar. O que o Palmeiras está confiante é em relação ao Nino. O Palmeiras não tem mais plano B para o zagueiro. Se não der certo com o Nino, com o Zenit, o Palmeiras não tem mais plano B. Por quê? Porque tem o Benedetti para compor o grupo, tem o Murilo que voltou a jogar muito bem, tanto que reconquistou a titularidade, o Gustavo Gomes xerifão, além do Bruno Fux, que foi um reforço que deu muito certo nas mãos do Abel Ferreira, jogando até de volante. Mas o Nino continua na pauta e a expectativa do Palmeiras é que dê tudo certo para ele chegar na janela do meio do ano. Olha, só posso fazer um adendo? O Silvestre reforçou essa informação de que o Palmeiras queria um lateral cascudo e não encontrou. Mas vem cá, o Corinthians, quando precisou de um lateral direito recentemente, foi lá e pegou o terceiro reserva do Flamengo, o Mateuzinho. Olha o que se tornou o Mateuzinho. Foi uma observação de mercado de entender que havia um lateral ali que já tinha... Era o Fabinho Soldado, né, que descobriu. Já tinha entregado no Flamengo, estava vivendo uma má fase, o Corinthians trouxe. O São Paulo, com toda a sua dificuldade financeira, em situação completamente oposta do Palmeiras, acabou de contratar o Lucas Ramon, que fez uma excelente temporada pelo Mirassol. Sim. Já é um lateral mais cascudo. Se esse era o perfil que o Palmeiras buscava, olha, é complicado a diretoria do Palmeiras usar essa versão de que não encontrou. Olha, não encontramos. Aí, para mim, é um atestado de incompetência gigantesca. O mercado está aí para ser observado e eu disse, né, às vezes a falta de dinheiro, ela ajuda, que aí você não comete loucuras e você vai buscar um jogador mais barato. Eu tenho dito aqui, todo dia, o Transferban fez um bem pro Corinthians. Tá aí o André, tá aí o Bidon. Tivesse o Corinthians... O Gui Negão. Tivesse o Corinthians sem o Transferban, a dívida seria maior. Seria muito maior. Não, é porque ele foi pro Wolverhampton por 10 milhões de euros. Isso. Duvido que o Wolverhampton vai vendê-lo mais por 5. Muito provavelmente uma negociação por empréstimo. Não sei se ele viria... Ou aquela situação, empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja um X Tantas número de metas, jogos. paga salário. Provavelmente, normalmente esse tipo de negociação acaba ocorrendo dessa maneira, mas como disse o Silvestre, a gente ainda não tem informação de como seria. Agora o Nino, esse é como bom, disse tem o Silvestre, esse é muito bom zagueiro e esse é cascudo. Esse está no perfil de jogador para jogar. Chega para jogar. Jogador que vai resolver pro Palmeiras. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui no site oficial do Palmeiras, a preparação aí final para enfrentar o Capivariano. E o título da matéria é Palmeiras faz treino tático e Kelvin pede atenção total contra o Capivariano. O Palmeiras realizou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, mais uma sessão de treino preparatória para o confronto com o Capivariano no sábado, às 20h30, na Arena Crefisa Barueri, pelas quartas do Paulistão. Como sempre acontece quando as partidas do Verdão são marcadas para o período noturno, a comissão técnica de Abel Ferreira ainda comandará amanhã uma atividade leve no campo. Após a ativação muscular no Centro de Excelência, os jogadores foram ao gramado e participaram de um trabalho tático com ênfase em estratégias e simulações de jogo. Na parte final, houve movimentações técnicas em dimensões reduzidas. O atacante Paulinho cumpriu o cronograma na parte interna de Centro de Excelência e também no campo, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Uma boa notícia aí, né, pessoal? Depois do treinamento, o lateral direito Kelvin falou sobre o bom momento alviverde.
Além de ter feito a segunda melhor campanha da primeira fase do Paulistão, o Verdão é o atual líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Aí abre aspas aí para o Kelvin. Apesar do pouco tempo de preparação, vamos pegando ritmo e nos entrosando mais. Acho que estamos assimilando bem as informações que o Abel nos passa. Cada jogo vamos melhorando. Claro, ainda estamos longe do nosso ideal, mas a gente vai a cada jogo tentando melhorar. Estamos bem no Brasileiro também. Agora começa o mata-mata do Paulista e teremos atenção redobrada contra o Capivariano, e disse o Kelvin. E ele continuou: jogo de mata-mata, o nome já diz por si só, é sempre muito difícil. O Capivariano é uma equipe muito boa e qualificada. Temos de ter total atenção e seguir o que estamos fazendo. A cada jogo, estamos melhorando e temos que botar em prática as nossas ideias e tentar buscar a vitória. Em todos os nossos jogos em Barueri, a torcida está de parabéns. Vem cantando e nos empurrando. É muito importante o apoio deles e no sábado a gente espera a mesma coisa, disse o Kelvin. Aí, pessoal, Verdão ele vai encarar o Capivariano neste sábado. E outra notícia aqui, vem lá do UOL, e quem publicou foi o Flávio Latifi. E o título da matéria é: Injustiçado? Garçom da base do Palmeiras sofre para emplacar em novo clube. Ele está se referindo aí ao Gilberto, lateral direito, que foi tema do vídeo, o pessoal da HD Esportiva falou bastante dele. Bom, e a matéria do Latifi diz o seguinte: no fim do ano passado, o Palmeiras acertou o empréstimo do lateral direito Gilberto ao Atlético Paranaense até o final deste ano. O movimento não agradou a parte da torcida, já que a cria da base fechou 2025 com 3 gols e 3 assistências em 36 jogos pelo time sub-20. E Kelvin Giai ainda oscilam. O problema é que Gilberto também não conseguiu emplacar no Furacão, e o técnico Odair Hellmann quer a contratação de outro lateral direito. Aí, continuando, o que aconteceu? Gilberto disputou 8 dos 12 jogos do Atlético Paranaense na temporada até aqui, mas todos eles foram no Campeonato Paranaense, competição que o clube utiliza o time de aspirantes. O defensor não entrou em campo nas primeiras rodadas do Brasileirão. O titular da posição é o argentino Gastón Benavides, de 30 anos. E Odair Hellmann quer outro jogador para a posição, o que tiraria ainda mais o espaço de Gilberto. Ontem, na derrota contra o Corinthians, também assistiu os 90 minutos do banco de reservas. O Palmeiras emprestou o Gilberto por entender que a lateral direita está definida com Kelvin Giai e que a cria seria uma terceira opção com poucas oportunidades para jogar. O atleta completa 21 anos em março e estouraria a idade para seguir na base palmeirense. O Alviverde também não se preocupa com a situação do jogador no Furacão. O empréstimo aconteceu há apenas 2 meses e a temporada de futebol brasileiro é longa o suficiente para Gilberto receber oportunidades. Gilberto chegou a fazer treinos com a comissão técnica de Abel Ferreira, mas não conseguiu impressionar no profissional como outros jovens fizeram. O defensor chegou ao Palmeiras em 2017 para o time sub-13 e fez toda a base no Alviverde. Ele tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2027. E essas são as informações aí sobre o Gilberto. Realmente, ele merecia mais oportunidades, mas é complicado, é um garoto ainda. Competir aí, né, com os dois já profissionais aí, contratado muito caro, né, que foi o Giai, tanto o Giai, que é um dos mais valorizados aí da América do Sul, lateral. E não dá para entender, né? Acho que por conta da idade dele, pelo valor de mercado, né? E o Kelvin também. Então, assim, ficou difícil para ele e o Palmeiras optou por emprestar. Agora todo mundo falando que foi errado e tudo mais, mas tem que ter escolhas, né? A gente tem que escolher, são apenas geralmente 2, né, por elenco, 2 laterais de cada lado. E ele poderia até ficar no clube, mas seria pouquíssimas oportunidades. Quer dizer que a comissão não enxergou que ele tenha essa rodagem, às vezes ele tem oportunidade durante o ano e volta ano que vem aí para ter mais chances no elenco profissional. Beleza, turma? E esse foi o vídeo de hoje. A gente deu uma olhadinha aí no Nicolete, trazendo informações exclusivas direto da Academia de Futebol, aí, tudo sobre Palmeiras e Capivariano. O pessoal do G4, o Massinho, o Arnaldo Tironi e o Vessone falando das questões de quem entra e quem sai para a entrada do John Arias, né? O que vai acontecer ali? O Massinho acha que o Alan vai mudar de posição e tal. E eles concordaram que o Maurício aí é o principal candidato para a saída para a entrada do Arias. E eles definindo aí o futuro mata-mata da semifinal, né? Se os 4 grandes passarem, provavelmente com vitória, né? Teremos Palmeiras e Santos e Corinthians e São Paulo.
E para finalizar, a informação do vídeo aí sobre o lateral direito Pedro Lima. Então, falando de lateral, né? Esse lateral é um bom jogador, conheço ele da época do Sport, jogou Copinha, jogava muito a camisa do Sport, foi vendido aí por uma boa grana ao Wolverhampton e lá ele não está tendo tantas oportunidades. E o Wolverhampton está virtualmente rebaixado, era o companheiro do John Arias lá, né? E saiu essa informação que o Palmeiras teria interesse nele. Então vamos aguardar se vai ter negócio ou não. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.